Olá, pessoal. Nós vamos falar aqui hoje de algumas estratégias alimentares para a redução da adiposidade corporal. Eu vou dividir esse assunto aqui em alguns vídeos, porque é um assunto um pouco mais longo. A gente faz vídeos menores que fica melhor para o acompanhamento, né? Se a gente observar na história da nossa espécie, e voltar lá atrás, nos nossos antepassados, observando essa imagem que está aqui na tela, a gente vai perceber o seguinte: nossos antepassados, eles viviam num ambiente que era muito mais hostil para a sobrevivência, né? Naquela época lá, a tecnologia ainda era muito pouco desenvolvida. Então, os sujeitos eles tinham que fazer um esforço muito maior para conseguir os alimentos que iam garantir sua sobrevivência. E além disso, além de ter que fazer um esforço físico muito maior para adquirir o seu alimento, seja através da caça ou da coleta de alimentos, a disponibilidade de alimentos era muito menor, né? E aí, quando a gente combina um ambiente onde se faz mais esforço físico e se tem uma disponibilidade de alimentos e, consequentemente, energias menor, esse ambiente é um ambiente que favorece a magreza. Por isso que eles eram, né, de modo geral, magros. Então, o sujeito ali praticamente comia para viver. Com a evolução, o que aconteceu? A gente foi desenvolvendo a tecnologia, dominando a agricultura, o cultivo, né, a criação de animais, né? Consequentemente, a gente foi aumentando a abundância de alimentos, aumentando a disponibilidade de alimentos e também diminuindo a nossa necessidade de fazer esforço físico, não só para procurar alimentos, mas para manter a nossa sobrevivência, né? Para construir um abrigo e coisas do tipo. Então hoje o que a gente tem? A gente tem um ambiente onde o esforço físico está cada vez menos necessário, né? Se a gente observar o dia a dia nosso, você acorda ali, toma um café, às vezes pega um carro, um transporte motorizado, vai para o seu trabalho, às vezes passa o dia inteiro dentro de uma sala, sentado, ou num ambiente, né, ou fazendo atividades que exigem muito pouco esforço físico, consequentemente gasto de energia seu. Então, se você não coloca dentro da sua rotina diária um momento específico para você praticar um exercício físico planejado, e aí sim ter um momento de metabolismo, de gasto de energia, e aí melhorar o seu gasto energético diário, você tende a ficar com um gasto diário mais baixo. E ao mesmo tempo que você está com menos esforço físico, com menos gasto energético, você tem muito mais alimento disponível, né? Hoje você compra pelo supermercado, você compra pelo smartphone, esse telefone do sujeito entrega ali. Além de estar muito mais disponível, a gente ainda tem muitos alimentos com uma densidade energética muito alta, que é um grande problema. Então, quando você combina menos esforço físico com a quantidade maior de alimentos e calorias, você cria aí um ambiente muito favorável à obesidade, ao excesso de peso, né? Aí o sujeito acaba vivendo para comer. E aí a gente vê até o ser humano fazendo coisas incríveis, né? Então, uma academia que tem escada rolante, né? O sujeito ali não faz esforço nem para pegar o alimento que ele vai consumir, né? É muito fácil, muito prático deitar no sofá, pegar um controle remoto e se mexer quase nada, né? As nossas crianças estão ficando em situação cada vez pior, né? Porque também segue isso. Às vezes o sujeito coloca o animal para fazer esforço físico, nem para acompanhar o animal ele não acompanha. Pelo menos aqui o animal está se beneficiando, né? E aí vão desenvolvendo, né? Uma quantidade de massa de pó que chega a ser uma coisa incrível, né? A gente já teve ser humano passando de meia tonelada. É algo abismante, né? E a gente vê aqui também que até o animal de estimação, quando ele começa a ser submetido a um regime alimentar e um estilo de vida semelhante ao do ser humano, ele também pode desenvolver obesidade, né? Até em tribos a gente vê pessoas desenvolvendo obesidade, o que não era esperado, né? Você vê nessa imagem aqui, é uma tribo africana, onde a maioria está bem magro, né? Mas tem um ali que não está, não. Por que será que os que estão em pé ali todos estão magros e aquele sujeito sentado ali não está magro? É muito provável que ele seja um chefe, seja aquele sujeito que dá as ordens, que manda o que deve fazer, mas que faz pouca coisa. Então é um sujeito que deve fazer menos esforço físico ali. E além disso, deve ser o sujeito que na hora de comer é o primeiro a comer. E os outros pegam o que sobra. Então ele combina menos esforço físico com mais alimento e dá nesse quadro aí que a gente está vendo, né?
Então a gente precisa de modificar um pouco esse ambiente, porque esse ambiente obesogênico que a gente tem hoje, ele dificulta muito não só o emagrecimento, quanto a manutenção do peso, né? Na verdade, a gente está lutando é como se a gente estivesse nadando contra a corrente. É muito mais fácil nadar a favor da corrente do que contra a corrente. Se a gente continuar vivendo num ambiente que favorece a obesidade, vai ser sempre mais difícil. Por que os anos estão passando e as coisas não estão funcionando? As estratégias que foram desenvolvidas aí para diminuir o peso corporal, para manter o peso corporal, não estão funcionando. E a prevalência de obesidade ela vai subindo, 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 subindo. Então a gente precisa de pensar em coisas diferentes, né? Nesse slide aqui, ó, a gente vê pessoas, né, com diferentes níveis de gordura corporal. Então, a obesidade, né, a maioria já sabe, ela é caracterizada por um excesso de massa gorda, né? Ter gordura no corpo não tem problema nenhum. Por que é legal essa figura aqui? Porque ela mostra pra gente, ó, né, que o sujeito ele pode estar numa situação bem mais dramática em termos de massa gorda, que inclusive combina com uma estética corporal que não é a mais valorizada, isso tanto para o homem quanto para a mulher. E ele pode também ter uma massa gorda bem baixa, que além de poder refletir saúde, também pode refletir uma estética mais aceita, mais favorável, pelo menos mais valorizada. O que eu quero que vocês observem aqui? Então, imagina o sujeito estar lá com seus 30% de gordura, um homem ou mulher com 40%, 45% ou coisas maiores. Isso aí é característica de pessoas que já têm um excesso de gordura corporal que não combina com a boa saúde. Então, acho que o primeiro objetivo que deve ser pensado é o seguinte: é melhorar a minha composição corporal para melhorar a minha saúde, né? Deixar de ser obeso não é uma coisa estética simplesmente, é muito mais do que isso. É garantir saúde, garantir longevidade, garantir qualidade de vida, é diminuir risco de doenças, né? Então a gente precisa de pensar na redução da obesidade como um fator importante e determinante da longevidade, da qualidade de vida e da saúde. Então, se o sujeito está lá com excesso de gordura, com valores muito elevados e precisa melhorar isso para melhorar a saúde, então ele tem que pensar em abaixar, né? Se um homem sair de 30%, 40% e vem para 20% de gordura, ele já entra numa faixa de percentual de gordura que é totalmente compatível com a boa saúde. Se ele quiser, além disso, ficar também esteticamente mais bonito, se ele considerar que isso é mais bonito, ele pode pensar em chegar aqui, por exemplo, nos 14%, nos 10%, mas ele não precisa disso para melhorar a sua saúde, né? Um sujeito com 10% de gordura não quer dizer que ele é mais saudável do que um com 20% de gordura, mas ele pode sim ter 10% de gordura e ser tão saudável, mais saudável do que um que tem 20% de gordura, desde que ele faça isso da maneira adequada, né? Sem expor o seu corpo a situações ou a estratégias que possam prejudicar a sua saúde. A mesma coisa a mulher, né? Se ela veio aqui para 25%, 20% de gordura, está excelente em termos de saúde. Mas se ela quer uma estética mais apurada, talvez ela tenha que buscar aqui 15, 17, como está nessa figura aqui. Mas a estética para mim ela é opcional. A saúde ela deveria ser obrigatória, né? Porque quando a pessoa fica doente, ela implica aí, né, em impactar na vida de um monte de pessoas, né? Essa frase aqui embaixo, para mim, ela é muito importante, porque ela fala assim: a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Então, se você tem 50% de gordura e quer chegar em 25% para melhorar a sua saúde, muito bem. Mas de 50 para 25 é muito mais difícil do que de 30, de 35 para 25. Então, quanto mais você permitir que sua gordura corporal aumente, maior é o preço que você vai ter que pagar depois para voltar numa situação, pelo menos, de boa saúde. E se você quiser sair de 40, 50 e chegar em 15 para ter não só um corpo saudável, mas também esteticamente mais bonito, o preço é maior ainda. A escolha é sua. Quanto mais você precisar, né, quanto mais for a redução que você precisa alcançar para atingir o objetivo que você quer, pensando em saúde e também estética, maior vai ser o preço. Isso não é uma coisa ruim, não. Só quer dizer que você vai ter que se dedicar mais, vai ter que se esforçar mais. E a escolha é sua.
né? Mas eu acredito que todos deveriam pensar, pelo menos, né, se estão com excesso de peso, em reduzir essa massa adiposa a ponto de chegar numa composição corporal que seja compatível com a boa saúde e longevidade. Isso aí é o mínimo. Daí para frente, se você quer buscar um objetivo estético, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas faça com cautela, né, com boa informação, com boa orientação profissional. Que aí você vai conseguir alcançar objetivos que você quer, mas mantendo a boa saúde e até melhorando a sua saúde. Isso é fundamental. Um componente que é muito importante no processo de perda de gordura corporal, de emagrecimento, é o que a gente chama de aderência, ou de adesão. Né? Adesão ao tratamento, né? E eu estou falando mais especificamente aqui da dieta, mas isso aí envolve também, por exemplo, o exercício físico. Ela é um componente fundamental. Às vezes você vai no nutricionista e tem lá um excelente planejamento alimentar, mas se você não cumprir, se você não aderir àquele planejamento, não adiantou nada. Né? O sujeito modifica lá a quantidade de caloria, equilibra a distribuição dos nutrientes ao longo do dia, faz uma coisa perfeita para você e você simplesmente não executa, não come aquilo que está prescrito. Se você não fizer isso, você não está aderindo àquele tratamento e, consequentemente, vai ser muito mais difícil para emagrecer e para diminuir o risco de doença. Então, a adesão é uma coisa fundamental. E nós estamos tendo muito problema nesse aspecto. Por isso que eu estou destacando isso aqui. É muito comum uma pessoa vai lá, faz a consulta com o nutricionista, ou, por exemplo, entra na academia também para fazer exercício físico e abandona aquele tratamento em pouco tempo. Ou seja, ele não adere àquele tratamento. Faz a dieta por uma semana, duas, três, sei lá, um mês, depois larga. Começa a fazer exercício daqui um mês, também larga. E a gente precisa de modificar isso. A literatura ela discute um pouco esse assunto e tem algumas coisas que são importantes em relação a essa aderência. Então, primeira coisa que pode ajudar a aumentar essa aderência, no caso da dieta, evitar uma restrição energética muito alta, né? Quanto mais restritiva a dieta, maior é a chance do sujeito não aderir a ela, não continuar o tratamento no longo prazo. A gente sabe que uma redução de massa corporal importante, de gordura corporal importante, ela depende de prazo. Então, façam restrições mais leves, né? E essas restrições mais leves, além de ser mais sustentáveis, elas dão mais sucesso para o tratamento também, porque restrições muito fortes tendem a dificultar o processo, tá? Além de diminuir a adesão. Além disso, evitar também mudanças drásticas na dieta. Então, às vezes o sujeito come lá de um jeito e de repente você apresenta para ele uma dieta que ele nem conhece, porque aqueles alimentos que você colocou ali, ele nem come aquilo no dia a dia. Então, façam mudanças graduais, isso pode ajudar o sujeito a se adaptar melhor e continuar no tratamento, né? Utilizar intervenções em grupo, então é uma coisa importante, seja grupos mesmo para o tratamento da obesidade, mas também os grupos que envolvem o sujeito, o grupo do trabalho dele, o familiar. Imagina o sujeito fazendo uma dieta numa casa onde as pessoas ao lado dele estão almoçando lá alimentos com densidade energética altíssima, o que não faz parte do planejamento alimentar desse sujeito que está em dieta, tomando refrigerante do lado dele, fica muito mais difícil. Né? Costumo dizer o seguinte: ser santo morando no inferno é muito mais difícil do que ser santo morando no céu. Então, o sujeito está num ambiente ali onde todo mundo ali, que é o grupo social dele, incluindo o grupo familiar, está contra ele, está tendo atitudes ali, comportamento ambiental que não combina com o dele naquele momento, vai dificultar. Né? E ainda tem aqueles que são piores, né? Que além de não ajudar, ainda atrapalham, porque chega lá, ó, vamos comer aqui um docinho, toma aqui o refrigerante, toma aqui a cerveja, fica incentivando o sujeito a abandonar o plano alimentar. Então, essa abordagem familiar, abordagem em grupo, ela ajuda bastante. Determinar metas e obter resultados é outra coisa importante. Então, vamos colocar meta a cada mês, a cada 2 meses, que aí o sujeito passa a ter um objetivo, e ter um objetivo é como se ter uma direção, e aí ele vai perseguir aquilo ali e vai ser legal. Se ele não conseguiu atingir uma meta que estava planejada por 2 meses, não tem problema, vamos ver o que aconteceu. Às vezes não atingiu, mas chegou perto, já está valendo. Então, ter essas metas é importante. E, obviamente, tem que ter resultado, porque o resultado é um fator motivador. Se você percebe que o seu esforço está trazendo melhoria, isso te ajuda a continuar fazendo aquele esforço. Periodizar as estratégias, né? No treinamento a gente tem isso muito claro, mas na dieta também, né? Evoluiu bastante isso. Então eu tenho que periodizar a dieta, modificar os planejamentos dietéticos
a cada tempo, né, 4, 5 semanas, para que o sujeito consiga, né, ter essa adesão mais facilitada. Inclusive mudar tipos, né, você pode combinar uma restrição energética contínua, na sequência um tipo de jejum intermitente, variar um pouco a composição de macronutrientes, tem maneiras diferentes de trabalhar isso, né? Oferecer suporte técnico. Para gente que é nutricionista é mais complicado, né? Porque o sujeito vai no consultório, você faz a prescrição e aí ele volta para casa. E ali, às vezes o nutricionista vai ter contato com esse sujeito novo só no dia da consulta, que, por exemplo, pode ser daqui a um mês. Então, de alguma maneira, oferecer suporte técnico, procurar saber o que está acontecendo com esse sujeito, isso pode ajudar bastante, tá? E oferecer suporte motivacional também, né? E às vezes o sujeito é um sujeito ansioso, um pouco deprimido, né? O acompanhamento psicológico é importante, né? A pessoa precisa disso. Hoje a gente vive muitas situações de estresse, muitas situações de dificuldade e às vezes a gente perde exatamente na questão motivacional e emocional mesmo. E às vezes desiste por causa disso. Então tentar, né, motivar o sujeito é algo extremamente importante, tá? Então nós vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui e na sequência a gente já vai começar a falar especificamente de algumas estratégias.